culto fé. Deus tem algo para a nossa vida hoje. Quem tem fé? E cadê o povo de fé? Aleluia. Onde está o povo de fé? Aleluia. Hebreus 11, verso 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó. Aleluia. Pela fé, nós já estamos vendo obstáculos, barreiras, impedimentos, né? Tudo aquilo que estava no nosso caminho, nos impedindo de avançar. Pela fé, nós já estamos vendo ruir nessa noite, no nome de Jesus. Eu creio nisso. Muralhas já estão caindo, cadeias já estão se abrindo, grilhões já estão sendo quebrados. Você crê nisso? Aleluia. Toma posse aí dessa palavra no nome de Jesus, porque eu creio que é isso que Deus está fazendo nas nossas vidas. E eu quero ler com você o texto que eu quero meditar com você nessa noite, que está lá em Josué, capítulo de número 6, que fala desse momento aqui, que está compondo ali esse momento da galeria da fé, onde se fala da galeria da fé. É citado esse momento, quando as muralhas de Jericó caíram, e é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite. Josué, capítulo de número 6, aleluia. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. O Senhor lhes entregou a cidade com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas.
Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém. Pela fé as muralhas já estão caindo. Pela fé nós já podemos, nos mover debaixo dessa direção. Muralhas estão caindo. Aqui dentro desse contexto bíblico da história, dos muros de Jericó, os muros de Jericó representavam aquilo que estava entre o povo de Deus e as promessas que Deus havia feito ao seu povo. Então as muralhas estão no caminho que o povo tem que percorrer para se apossar daquilo que Deus havia prometido. Era uma barreira que precisava ser transposta, era uma barreira que precisava ser vencida. Não havia outra forma, não havia outra maneira de tomar posse daquilo que o Senhor prometeu, senão sem se passar por Jericó. Muros duplos, um deles com 2 metros de espessura, o outro com 4, ambos com 10 metros de altura, e tinham sobre eles casas edificadas sobre vigas, tamanha era essa muralha, casas como era o caso da prostituta Raabe. Sem dúvida alguma, algo humanamente impossível de ser vencido. Sem dúvida alguma, alguma que naturalmente essa barreira, essa muralha não poderia ser rompida, passada ou vencida. Homem algum jamais poderia sozinho vencer esse desafio. Então imagina, existe de um lado o povo de Deus, do outro lado as promessas, aquilo que Deus prometeu, a terra que Deus prometeu, as bênçãos que Deus já concedeu, mas entre eles haviam muralhas que precisavam ser vencidas. Sabe, é uma história do Antigo Testamento, mas que tem muito a ver com a nossa vida hoje. Porque nós estamos aqui hoje como povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos membros do corpo do qual Cristo é o cabeça. Nós somos povo que se chama pelo nome do Senhor. Existem promessas para nós. Existem promessas que foram conquistadas na cruz do Calvário, que Jesus já conquistou, promessas que já foram liberadas, promessas que já estão disponíveis para nós. Mas quem sabe, nós não estamos provando e desfrutando daquilo que Jesus já conquistou,
porque entre nós e aquilo que já foi liberado na cruz, existe uma muralha a ser vencida, existe uma muralha que nos impede de viver. Jesus diz em João 10,10: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Olha o que Jesus está dizendo: eu vim com o propósito de te dar uma vida abundante. Quem está vivendo vida abundante, dá glória a Deus. Mas se não estamos, porque essa vida já, Jesus disse, eu já vim, e quando eu vim, eu manifestei essa vida abundante, ela já está disponível. Porque talvez nós não estamos ainda vivendo, porque ainda existem barreiras que precisam cair, muralhas que pela fé precisam cair, porque essa vida é para nós, é para o povo de Deus, é para um povo que tem promessa, é para um povo que tem fé, é para um povo que tem aliança com Deus. Mas nós já começamos a entender aqui que humanamente essas muralhas não vão ser transpassadas. Humanamente nós não conseguimos vencer. O verso 1 está dizendo ali que essas muralhas estavam completamente fechadas. Ninguém entrava e ninguém saía. Não havia nenhum tipo de acesso, né? Era completamente, ou seja, não tinha maneira natural de acessar. Não havia maneira natural de ter acesso àquilo que estava cerrado, àquilo que estava fechado. Mas você precisa concordar comigo, natural não é a configuração que o povo de Deus anda. Não é de maneira natural que nós acessamos as promessas de Deus. Não é de maneira natural que nós tomamos posse daquilo que Jesus já fez por nós. Quem concorda com isso? A configuração do crente não é natural, não faz parte da nossa configuração o modo natural. Então naturalmente era impossível transpassar, impossível vencer, impossível acessar aquilo que Deus já havia liberado. Porque no verso 2 ali ele vai dizer, o verso 2 ele diz: então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Fique sabendo que eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Fique sabendo que eu já entreguei essa cidade nas tuas mãos. Então, é depois de Deus falar o que ele fez, que ele vai falar a Josué como fazer. É tão interessante que esse diálogo se inicia no final do capítulo 5, né? É no final do capítulo 5 que Josué ali vai ter esse encontro, então começa esse diálogo. E aqui então no verso 2 o Senhor está dizendo, olha, saiba que eu já entreguei nas suas mãos Jericó, já entreguei os seus reis, já entreguei os seus soldados, os seus guerreiros, os seus homens de guerra. Então Deus está falando ali, Deus está falando o que Ele já fez, Deus está nos anunciando aquilo que Ele já fez. A palavra de Deus, ela nos aponta para aquilo que Jesus já fez. O evangelho consiste não em algo que vai acontecer, mas em algo que já aconteceu. São boas novas, são boas notícias daquilo que já aconteceu. Então nós nos movemos a partir daquilo que Deus já fez. A partir daquilo que Deus já fez, nós nos movemos para acessarmos, para tomarmos posse daquilo que Ele já disponibilizou para a nossa vida. Mas a partir do momento de Deus falar daquilo que Ele já fez, então agora Ele vai começar a falar com Josué sobre aquilo que Josué deveria fazer. É após Deus falar aquilo que Ele já fez, que Ele começa então a falar com Josué qual deveria ser a sua conduta, a partir de saber o que Deus já havia feito. Quem aqui sabe daquilo que Deus já fez na sua vida? Quem aqui já sabe daquilo que Deus fez na sua família, na sua história, na sua existência? Então é a partir daquilo que eu sei o que Deus já fez, que então Deus me direciona acerca de como me mover a partir daquilo que eu já conheço, a partir daquilo que eu já entendi que Ele fez. Sabe como eu poderia dar nome disso? Deus vai dar para Josué estratégia. Você precisa vencer muralhas,
Eu não sei, irmão, se você acha que não precisa, eu estou aqui nessa noite para te incentivar. Chega de ficar parado, chega de ficar no mesmo lugar, chega de ficar dominado por essa situação, por esse problema, por essa condição. É noite de a gente se posicionar em Deus e vencer as muralhas que nos impedem de avançar. Às vezes nós estamos há anos com a mesma muralha nos impedindo, e a gente não consegue avançar, não consegue ir à frente, né? Mas Deus está dizendo: eu já entreguei essa situação nas tuas mãos, eu já te dei a vitória nessa situação, mas existe uma estratégia para a gente vencer. Então a primeira coisa que nós vamos aprender, porque as muralhas de Jericó, elas têm a ver com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é extraordinário. A queda das muralhas de Jericó não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Não tem a ver com o que o homem é capaz, mas tem a ver com aquilo que Deus faz em um homem que se dispõe, em um homem que deseja vencer, romper e acessar o que Deus tem para a sua vida. Então Jericó não se conquista na força do braço, Jericó não se toma por violência, não, mas é pela graça de Deus. Entenda isso, não acessamos Jericó por violência, mas na obediência. Não se acessa não vencemos as barreiras de Jericó, as muralhas de Jericó não caem na força do braço, as muralhas de Jericó não caem na violência, elas caem na obediência. Por que é que muitas vezes estamos desgastados? Porque estamos querendo derrubar muralhas no braço, na violência, queremos derrubar ali, queremos fazer força, não, e não vai ser na violência, não cai as muralhas de Jericó não cairiam de maneira natural, não tem como. Então Deus vai falar ao seu povo ali no verso 3, marchem uma vez ao redor da cidade, todos os homens armados. Então a primeira ordem é essa: marche, avance, prossiga, vocês vão marchar ao redor dessa muralha. E pensa comigo, traz isso para a sua vida hoje, porque às vezes tem situações na nossa vida que são verdadeiras muralhas, irmãos, verdadeiras muralhas. Pensa, uma muralha, você está tão pertinho do que é seu, mas ao mesmo tempo tão impossível de acessar. Uma muralha dividindo, está ali do outro lado, mas por causa daquela muralha você não tem acesso. Você sabe que está ali, você sabe que as promessas de Deus estão ali. Ele prometeu vida abundante, Ele prometeu que você não mendigaria o pão, Ele prometeu que estaria com você todos os dias, Ele prometeu trocar vestes de cinza por vestes de alegria, Ele prometeu. E às vezes nós estamos olhando dizendo: cadê, Senhor? E Ele está dizendo: está aqui do outro lado da muralha, está aqui do outro lado da muralha que precisa ser vencida, está aqui do outro lado da muralha que precisa cair, que precisa ser derrubada. Então Ele está dizendo: olha, marchem, avance. E aí a gente pode dizer: mas avançar como? Como avançar se tem essa muralha? Eu até queria, sabe qual é o nosso problema? E no nome de Jesus eu quero pedir que o Espírito Santo nos incomode hoje, porque algumas pessoas se acomodaram com essa muralha, algumas pessoas já até começaram a decorar a muralha, a muralha começou a fazer parte da sua vida, mas ela não faz parte da parte de Deus para a sua vida. A gente até acostumou com a muralha, não, essa muralha faz parte do cenário da minha vida. Não faz não, essa muralha não é da parte de Deus, essa muralha não faz parte da história que Deus tem para a tua vida. E aí a gente às vezes se acostuma, e aí a gente pensa: como avançar? Como é que eu vou avançar se tem essa muralha? Fica difícil, porque essa muralha é um impedimento. Irmão, deixa eu dizer algo para você com muito amor e carinho: Deus não está preocupado com as nossas desculpas. Às vezes a gente está dando desculpa para não avançar, e Deus acho que fala assim para a gente: você esquece que fui eu que te criei, eu sei do que você é capaz. Você está querendo dar desculpa para aquele que te criou, você está querendo dizer que não é possível para aquele que te gerou, e aí a gente está tentando dar desculpa, e Deus não se comove com as nossas desculpas.
Deus não se comove com as nossas desculpas. E às vezes nós estamos dizendo: Senhor, mas tem uma barreira, tem um impedimento, como é que eu vou avançar? O caminho não está aberto. Sabe, querido, o que nos faz avançar não é ter uma rota liberada na terra, é ter uma palavra declarada do céu. Não é uma rota aberta na terra que me faz me mover, não, é saber que eu tenho uma palavra da parte de Deus, porque a palavra da parte de Deus do céu é maior do que a muralha que possa existir na terra. Quando você se move debaixo de uma palavra, você não está olhando para a muralha. Não é para a muralha que você põe o teu foco, não é na muralha que você põe toda a tua atenção. Não, eu estou com o meu foco voltado, eu estou com a minha atenção voltada para a palavra que eu tenho do céu. E essa palavra que veio do céu, essa palavra que veio de Deus, é maior do que essa muralha que tenta me impedir a avançar na terra. Eu não preciso de um caminho liberado na terra para avançar. Pega isso, querido, no nome de Jesus. Você não precisa de um caminho liberado na terra para avançar, quando você tem sobre você uma palavra manifesta do céu. O que você precisa crer: Moisés, o que é que vocês estão fazendo aí parado? Diga ao povo que marche. O mar não se abre para ele marchar, o mar se abre porque eles marcharam. Eles não esperaram o mar se abrir para obedecer uma palavra, mas por obedecer uma palavra, o mar se abriu. O mar se abre quando temos uma palavra liberada do céu. O Jordão se abre quando temos uma palavra liberada do céu. As muralhas caem quando nós temos uma palavra liberada no céu. Quem crê nisso? Uma palavra da parte de Deus é maior do que toda barreira, toda muralha, todo impedimento da terra. Estou me movendo debaixo de uma palavra. Eu tenho uma palavra. É debaixo de uma palavra. E a palavra, ela é maior. A palavra: pastor, mas eu não estou vendo, eu não consigo ver o caminho, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver para onde ir. Deixa eu te dizer, o que estraga a nossa vida muitas vezes não é não ver, não é não enxergar. O que muitas vezes nos impede de avançar é que nós procuramos o que queremos ver. Não é sobre não ver, não. Eu vou dizer para você, e aqui eu falo pela fé em amor e no nome de Jesus: talvez você de olho fechado iria mais longe do que olhos abertos. Talvez você com olhos fechados iria mais longe do que com olhos abertos. Saulo precisou ficar 3 dias sem enxergar, mas 3 dias de olhos fechados ele viu mais do que na sua vida inteira de olhos abertos. O que tem te impedido muitas vezes de tomar posse do que Deus já prometeu, pega isso, Lagoinha Araucária, no nome de Jesus. O que tem te impedido, não, é que eu sou muito observador. Eu sou muito observador. Não, o povo de Deus não anda por observação. O justo não vive de observação, o justo vive pela fé. É pela fé. Quando você fala, não, mas é que eu sou observador porque eu sou desconfiado. Você não está desconfiando da terra, você está desconfiando do céu. Porque existe alguém maior no céu, que os olhos dele, sim, estão sobre toda a terra, observando os bons e os maus. Quando eu digo eu preciso ser observador, eu estou dizendo porque Deus pode ter cochilado. E Deus pode não ver, então eu estou aqui para cooperar. Eu estou aqui para ser o espia de Deus, o espião de Deus. Não, Deus não precisa. Sabe, talvez é tempo de fecharmos os olhos e abrirmos os ouvidos. É tempo de fecharmos, não estou falando fazer vista grossa, irmão, não estou falando isso. Estou falando que a tua própria visão pode estar te impedindo de viver a promessa que Deus tem para você. Querer enxergar aquilo que você quer pode estar te impedindo de viver o que Deus tem para você. Querendo contemplar aquilo que você quer, você tem sido impedido por essa barreira, por esse obstáculo, de viver o que Deus já tem.
o que Deus já preparou. Mas não tem saída, pastor. Como é que vai ser? Tem a barreira. Para onde que eu vou? Creia. Nós estamos aqui há meses, irmãos. Meses profetizando. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Aí tem gente que já fala, é o jargão. É o jargão. Não, porque você está olhando com os olhos. Quando eu escuto no coração, eu escuto no meu espírito Deus dizendo, eis que estou fazendo uma coisa nova hoje. E ainda não sabe que eu estou fazendo algo novo na tua vida hoje. Então se prepara, porque onde você dizia que não tem saída, eu te digo hoje, eis que eu coloco um caminho no deserto, eis que eu faço caminho no deserto, aleluia. Sabe, o Senhor traz à existência aquilo que não existe, e eu creio, e eu me movo por aquilo que eu ouço. O nosso movimento é por aquilo que ouvimos da parte do Senhor. O povo de Deus não marcha pelo que vê, o povo de Deus marcha pelo que ouve. Quem em sã consciência marcharia em direção ao mar? Quem iria avançar em direção ao Rio Jordão? Quem? Por visão não, mas por fé sim. O Senhor falou, marche. E se Ele falou para marchar, é porque nós vamos passar. Se Ele falou para marchar, é porque algo vai acontecer. Se Ele falou para avançar, o que é que Ele está dizendo? Esse mar não te impede de chegar aonde eu quero que você chegue. Ah, meu Deus, esse rio não te impede de você chegar aonde você... Você está entendendo? Que o que te impede não é a muralha, não é o mar, não é o rio, é a tua falta de fé? O que nos impede de provarmos do que Deus tem para nós, não é a muralha. O que é a muralha para Deus? Um detalhe. O que é um mar para Deus? Um detalhe. O que é a tua dívida hoje para Deus? Um detalhe. O que é uma enfermidade para Deus hoje? Um detalhe. O que é uma crise hoje para Deus? Um detalhe. O que é uma dificuldade familiar hoje para Deus? Um detalhe. Um detalhe. Um impedimento para mim e para você, mas não para Ele. Mas é nesse momento que nós precisamos nos posicionar acerca daquilo que nós ouvimos, acerca daquilo que nós cremos. Mas tem essa barreira aqui, está me limitando, está me parando. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz para mim, Isaías 1:19, se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então essa muralha não me para. O meu casamento aqui está difícil, mas o que diz a palavra? A palavra de Deus diz para mim que abençoado é o homem que teme ao Senhor. Sua mulher será como a oliveira frutífera dentro do lar, será abençoada. Eu ando pela palavra, não é pelo que eu estou vendo. E aí nós começamos a declarar por aquilo que nós ouvimos. Hoje é noite de tirar o nosso mover. Muitas vezes está limitado à nossa visão. E a nossa visão desconectada de Deus é uma visão natural, extremamente natural. Uma visão abalada por qualquer noticiário, uma visão abalada por qualquer boato, uma visão que se abala por qualquer notícia, porque é uma visão natural. Mas agora, quando nós dependemos de crer naquilo que nós ouvimos, está aqui, essa palavra não muda. Esta palavra é imutável. Ela fez prodígios no passado, está fazendo no presente e fará no futuro. Ela não muda. O governo já mudou, a moeda já mudou, tanta coisa já mudou, as leis já mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Sabe o que eu estou dizendo hoje? Quer viver uma vida estável? Pare de colocar sua segurança naquilo que é estável. Quer viver estabilidade? Pare de colocar a sua vida naquilo que é instável, que varia. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Não, a minha vida está sob a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra, e sobre essa palavra estou me movendo, não por olhos naturais, mas por aquilo que estamos ouvindo. Quem está ouvindo a palavra de Deus? Quem a palavra de Deus está gerando fé, está despertando aí no teu coração esse ímpeto de avançar. É tempo de rompermos, é tempo de avançarmos, é tempo de ir para cima, aleluia. Alguém entende isso? Alguém recebe isso nessa noite? Alguém pode celebrar a Jesus por isso? Aleluia, é tempo de vencer, é tempo de romper, é tempo de muralhas cair na nossa vida. Sabe, quando nós nos movemos por aquilo que Deus está nos falando, por aquilo que Deus fala,
por aquilo que Deus gera no teu coração através da palavra. Não existe inimigo na tua frente que prevaleça. Não existe inimigo que prevaleça. Não, mas Golias, ninguém está enfrentando. Ninguém, por quê? Porque ele é grande. Como é que eu vejo que Golias é grande? Com os olhos. Somente através da visão que eu consigo ver o tamanho de Golias. Mas Davi, quando vai a Golias, não se importa com o tamanho dele. Davi, quando vai a Golias, não faz conotação, proclamação, anunciação do tamanho do Golias. Ele fala: estou indo a você no nome do Deus de Israel, e ele vai me entregar, vai te entregar nas minhas mãos. Quando o problema vem, você dá mais conotação para o problema, você aumenta o problema. Olha o problemão, olha o tamanho do problema, olha o tamanho do Golias. Não, eu estou caminhando debaixo de uma palavra. O Senhor é comigo. E debaixo daquilo que eu tenho escutado da parte dele, eu me movo. Meu irmão, é o inimigo que tem que temer o povo de Deus. É o inimigo que tem que dizer: no caminho desse aí eu não entro. No caminho desse aí eu não... A gente precisava ter essa verdade queimando no nosso coração. Saber quem somos em Deus, caminharmos com essa convicção. Tudo que nós falamos vai vir a partir da forma como vemos o mundo. A palavra de Deus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas e se os seus olhos forem maus? Todo o teu corpo será trevas, e que densas trevas serão. Olha só. Então, a partir de como eu vejo, vai ser a forma como eu vivo. E a partir de como eu vivo, eu toco o mundo ao meu redor. A partir da maneira que eu começo a viver, eu toco as pessoas ao meu redor. Meus olhos são trevas, meu corpo é treva, tudo ao meu redor se transforma em trevas. E aí você fala assim: eu não sei por que eu estou vendo tanta treva ao meu redor. Não sei porque é que as coisas estão assim. Mas ela também diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E aí eu creio que nós criamos ambientes, atmosferas iluminadas. Aonde você chega tem luz, a luz de Deus te acompanha, a luz de Cristo está sobre você, e as coisas mudam. Então aqui olha que maravilhoso, existe uma palavra da parte de Deus: olha, eu já entreguei, Jericó está nas tuas mãos. Pega isso, irmão, nessa noite. Esse inimigo que todos os dias zomba de você, mais uma vez que você caiu, mais uma vez que você não avança. Que crente é você? Crentinho que não vai para frente, crentinho que dá um passo para frente, 3 para trás. Deus está dizendo: esse inimigo eu já venci, esse inimigo eu já entreguei nas tuas mãos, esse inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. Às vezes o que nos falta é fé para entender e saber quem nós somos. Eu creio, e ele está dizendo ali: olha, eu já entreguei para você Jericó, eu entreguei a cidade, que ele está falando de geografia, e eu creio no nome de Jesus. Naturalmente talvez ainda não, mas espiritualmente sim. Deus já nos entregou a Araucária, Deus já nos entregou essa cidade. Eu creio, nós nos movemos por fé, está vendo? Você vai para a ótica natural. Como assim entregou com tanta corrupção? Como assim entregou com tanta pedofilia? Aqui na terra, mas lá no céu não. Qual é a oração de Jesus? A oração de Jesus não é: se conforme com a terra. Não, ore para que seja aí na terra como é aqui no céu. Não é acerca de se conformar com a terra, é acerca de manifestar o céu na terra. Que seja aqui na terra como é aí no céu. Que seja feita a tua vontade. E nós já declaramos e profetizamos a corrupção caindo por terra, a pedofilia caindo por terra, a prostituição caindo por terra nessa cidade, a idolatria caindo por terra. Nós declaramos a Araucária rendida a Jesus. Esse é o nosso papel: ser luz, ser sal, é crer, é nos mover debaixo dessa palavra. Pastor, mas eu não estou conseguindo fazer isso nem dentro de casa. Começa hoje, irmão. Começa hoje derrubando as muralhas de dentro da tua casa. Começa hoje pela fé. O irmão falou aqui com os 2 pés. Vamos com os 2 pés na muralha. Não é a gente, é Deus que vai derrubar. Teus pés não derrubam, o meu não derruba, mas o Senhor na nossa vida. E aí nós precisamos avançar. Qual é a muralha hoje que te limita? Irmãos, hoje existe tanta muralha. Nunca houve tanta síndrome como há nos nossos dias. Síndrome, fobias, não é assim?
É um monte de... E a gente vai se acomodando, vai deixando aquela muralha. Não, eu só vou até aqui porque eu tenho essa muralha. Lá no original, quando Deus me criou, Ele não me criou com essa fobia, Ele não me criou com essa síndrome, Ele não me criou desse jeito. O que eu quero fazer? Romper com a muralha e voltar no estado original, aonde Deus me criou, perfeito como Ele é perfeito. Só que a gente vai se acostumando, vamos tratar a nossa síndrome, vamos tratar a nossa fobia. Não, pela fé vamos romper, vamos vencer, vamos ser curado, restaurado. Está entendendo como a gente se acostuma com o que Deus não mandou a gente se acostumar? A gente chama de a nossa síndrome, a nossa fobia. Não, se tem algo que é nosso, é a cura que Jesus conquistou na cruz. Se tem algo que é nosso, é a libertação que Ele já gerou na cruz do Calvário. Se tem algo que é nosso, é a vitória que Ele já proveu na redenção da cruz. Toma posse daquilo que é nosso, não daquilo que o diabo quer que você se aposse. Não daquilo que o diabo quer colocar sobre nós, não. Tem gente que diz que Deus está pondo o que Ele mesmo já tirou. Faz sentido isso? Não, porque Deus pôs tal coisa, eu acho que para tratar. Aí Jesus vai para a cruz para tirar. E Deus vai pôr o que Jesus tirou? Que incoerente. Se Ele na cruz tirou, se na cruz Ele redimiu, se na cruz Ele curou. Não, agora para te tratar eu vou pôr. Sabe, às vezes nós estamos tomando posse daquilo que não é nosso. Daquilo que é o diabo querendo pôr peso, pôr obstáculo, pôr barreira. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não pode fazer voltar aquilo que Deus prometeu. Meu Deus, uma pessoa crê nisso. O diabo não pode fazer voltar o que Deus prometeu. Mas ele pode tentar te fazer desacreditar daquilo que foi prometido. Não é isso? Ele não pode fazer com que a promessa não se cumpra. Ele não pode. Mas ele pode fazer com que você não acredite que ela vai acontecer. Está entendendo? Por isso, as batalhas, as dificuldades, muitas vezes vêm para isso. Então, não, o Senhor está dizendo, vai ser salvo tu e a tua casa, vocês vão ser bênçãos, as famílias serão abençoadas. Aí vem os problemas, falando, acho que não é para mim essa palavra. Acho que não é para mim. Não, eu creio, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, existe uma palavra da parte de Deus, existe uma promessa, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e nós vamos nos mover em fé. Ele vai cumprir cada uma das suas palavras. Olha só o que Ele está dizendo, eu te entrego Jericó, eu te entrego a cidade, eu entrego os reis. O que Ele está falando? De governantes. Eu entrego a cidade, eu entrego o governo, e eu entrego os soldados fortes, eu entrego os guerreiros. Você entende? Deus, eu vou falar isso, e por favor, se você entender, glorifica-mo. Se você entender, por favor, dá uma resposta. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada incompleto. Não. Ele pode não ter terminado, mas Ele não deixa nada pela metade. Porque às vezes nós atrapalhamos o processo que Deus tem. Deus está sendo lento no processo? Não, às vezes é nós que não permitimos o processo ser acelerado. 40 dias vira 40 anos. Mas não era plano de Deus, nunca foi. O plano de Deus era chegar na terra prometida o quanto antes. O plano de Deus é para que nós alcancemos a sua promessa, as suas promessas. Deus não está pondo obstáculo. Nós não somos ratinho de laboratório. Nós somos ovelhas do bom pastor Jesus Cristo, que conhecemos a sua voz e obedecemos. O ratinho de laboratório eles põem naqueles labirintos e fica, o bichinho tem que achar o caminho. Nós não temos que achar o caminho. Nós só temos que ouvir uma voz. Não é sobre procurar um caminho, é sobre ouvir uma voz. Mas eu estou tentando aqui, agora eu vou tentar lá. Não, agora eu vou para lá, agora eu venho aqui. Não, se aquieta. Fica quietinho. E começa a ouvir a voz dele. Deixa ele guiar, deixa ele conduzir. E aqui então, Deus vai dar para Josué, depois de dizer o que ele fez, Deus vai dizer o que Josué precisa fazer. Mas entende, se Deus já falou o que vai fazer, Josué não vai fazer para que Deus faça. Josué só faz para acessar o que está feito. Deus não está falando, Josué, se você fizer tudo certinho, eu vou fazer por você. Não, Josué,
eu entrego Jericó nas tuas mãos. Eu entrego a cidade, eu entrego o governo, eu entrego os guerreiros. Toma posse. E agora então o que Deus vai dar é estratégia. Aí fica pensando comigo, irmão, pensa nisso, uma batalha, uma guerra pela frente, e Deus senta com Josué, tem um encontro com ele. Josué, tira aí as sandálias, porque o solo que você está é santo. Tira aqui, final do capítulo 5, vamos trocar uma ideia, e eu vou te dar as estratégias para vencer a batalha. O que é que você pensa nesse momento? Estratégia de guerra: avião, caça, bombardeiro, tanques. Não é isso? Não. Deus fala, começa a rodear a muralha, começa a caminhar ao redor da muralha, uma vez por dia, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta, vocês vão rodear, vocês vão caminhar. Ó, estratégia de guerra. Por quê? Porque com Deus não é na força, não é na violência. Com Deus nunca foi acerca da violência, com Deus nunca foi acerca disso, né? Não é acerca de violência, é acerca de persistência, é acerca de obediência, é acerca de unidade, porque ele diz todos os homens. Isso fala de unidade, uma vez por dia, durante 6 dias. O que é isso? Persistir, persistam, obedeçam em unidade. Sabe, aqui nós começamos a entender algo importante. Aqui o que Deus está falando? Olha, existe um caminho de persistência, um caminho de obediência. Só que a obediência, e pega isso, porque isso aqui é uma chave. A obediência não é para tornar o problema mais fraco. A obediência é para nos tornar mais fortes. Porque às vezes a gente pensa, não, porque a gente negocia com Deus, vou obedecer, mas eu quero ver esse problema diminuir. Eu vou obedecer e eu quero ver aquilo que eu queria acontecer. Eu vou obedecer e aquilo que eu espero tem que cair nas minhas mãos. Mas a obediência não é para o problema sumir ou diminuir. A obediência é para nós nos tornarmos mais fortes em Deus. É para nós sermos fortalecidos em Deus. Você entende isso? Cada volta que eles davam na muralha, não era que a cada volta a muralha se enfraquecia. Mas a cada volta, a união, a unidade crescia. A cada dia, a persistência crescia. A cada volta, a obediência crescia. A cada volta, em persistência, obediência e unidade, a fé deles crescia. Não era a muralha que ficava fraca, era aquele povo que estava se tornando forte. Porque... Pastor, mas eu não estou entendendo isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes você pensa em desistir só porque você faz e nada acontece? Estou indo, é o 45º culto do ano que eu estou indo. Se eu não ver nada acontecer, eu vou parar. Eu estou cansado de dar volta, porque eu dou volta. Quando volto para casa, o problema está do mesmo tamanho. Eu acredito que você volta para casa e o problema está do mesmo tamanho. Agora, se você recebe a palavra, não apenas nos ouvidos, mas no teu coração, você não volta do mesmo jeito, você não volta do mesmo tamanho, você não volta com a mesma força. O problema pode estar igual, mas você, se receber de verdade a palavra, está voltando diferente. Nós voltamos diferentes. Então, uma volta a cada 6 dias, pensa nisso, uma volta por dia durante 6 dias, uma volta cada dia durante 6 dias. Não é algo repetitivo, gente. Não é algo cansativo. Vamos lá, vamos dar a volta. E você dá a volta sabendo que nada vai acontecer naquele dia. Então você não dá a volta para ver algo acontecer, você dá a volta porque você é obediente. O povo não dá a volta porque naquele dia vai acontecer algo. Por que você está dando volta? Vai cair hoje? Não, eu estou dando volta porque Deus mandou. E se Deus mandou, eu ando debaixo daquilo que Ele me instruiu. Eles estão dando uma volta a cada dia durante 6 dias. Então aqui está o grande problema que nos impede de avançar em direção às promessas que Deus tem para nós. Fazer as mesmas coisas várias vezes, vários dias, sem ver nada acontecer. Estou lá, estou indo para a igreja, quanto tempo que eu vou? Não estou vendo nada. Quanto tempo que eu dizimo, que eu oferto? Não estou vendo nada. Quanto tempo que eu estou orando e estou lendo e não estou vendo nada. E aí você fala, vou parar, vou desistir, porque eu não estou vendo nada. Sabe, para alguns parece que a vida cristã é andar em círculos.
Parece que eu estou andando em círculos, né? Parece que eu estou dando volta. Mas deixa eu dizer algo para você, que isso aqui é libertador, irmão. Libertador, avivador e transformador. A vida cristã não é andar em círculos. A vida cristã é andar em espiral. A vida cristã não é andar em círculos. A vida cristã é andar em espiral. O que isso significa? Você está dando volta de fato, só que a cada volta você sobe de nível. Ó a espiral, ó a espiral. Você está dando volta, mas está subindo, está subindo. Você está dando volta no mesmo lugar, mas não está no mesmo nível. Está no mesmo lugar, mas não está no mesmo nível. Está orando do mesmo jeito, mas não está no mesmo nível. Está lendo a palavra, mas não está no mesmo nível. Está vindo para os cultos, mas não está no mesmo nível. Há uma espiral, há uma espiral, há uma espiral, e essa espiral leva para mais perto de Deus. Por isso não para, não para, não para, continua, nós continuamos, vamos continuar, né? Até pode ser a mesma coisa, mas o nível está diferente, o nível está mudando. A cada oração o nível muda. A cada leitura o nível muda. Nós tivemos, porque existe uma forma de buscar a Deus. Deus disse isso. Vocês me buscarão e me encontrarão. Por que às vezes muitos buscam e não encontram? Porque não basta buscar. É necessário buscar da forma certa. Deus está preocupado com a nossa essência. Deus está preocupado com o que está no nosso coração. Está me buscando, mas por que você está me buscando? O que te faz me buscar? Qual é o desejo? Qual é o desejo que faz você me buscar? Sabe, irmão, só deveria ter uma nova natureza. Que sem Deus não vive. Que sem oração não sobrevive. Que sem palavra não caminha. Que sem comunhão não existe. Então, às vezes a gente está buscando e não encontra. Porque até estamos fazendo o que é certo, buscar. Mas da maneira errada. Porque Deus disse, olha, vocês vão me buscar e vão me encontrar. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Você já parou para entender o quanto essa palavra é forte? Palavra de Deus, Jeremias 29 não está dizendo assim, você vai me encontrar quando você buscar com parcialidade do teu coração. Está aqui, estou eu, mas você está preocupado com o que o outro está fazendo, você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, você está preocupado com as contas, você está preocupado com a tua agenda amanhã, você está preocupado, né? O teu coração está dividido. Ele está dizendo, você vai me encontrar quando você me buscar de todo o teu coração. O mesmo Deus que quando opera de maneira completa, Ele também espera que a nossa entrega seja por completo. Pois amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Nós queremos o completo de Deus, mas talvez não nos entregamos por completo a Ele. E a medida que nós temos dEle, é exatamente a medida que oferecemos de nós para Ele. A medida que vamos viver aquilo que Deus tem para nós aqui, é a medida que nós nos entregamos ao que Ele tem para nós, ao que Ele espera de nós. Não é Deus que está fechando a torneira e dizendo, não, você não merece. Ele só está ocupando o espaço que a gente oferece. Ele só está ocupando exatamente o espaço que nós estamos concedendo a Ele. Senhor, é esse o espaço que o Senhor tem. É 1/4 do meu coração. É 1/3. Porque outras coisas estão ocupando. E aí a gente não encontra. Mas nunca foi tão fácil encontrar a Deus. Jesus veio com um propósito. Que nós pudéssemos nos encontrar com Deus de volta. O lugar do encontro foi maculado, mas Jesus veio para dizer, vocês têm acesso, vocês podem encontrar. Mas para quem é o encontro? Para quem crê, precisa crer. Então aqui o que nós estamos vendo, que eles estão fazendo a mesma coisa, pensa. Todo dia, durante 6 dias, eles davam a volta. E aí ainda a coisa intensifica. Na falta de maturidade, a gente acha que a coisa está ficando, né? A gente acha que Deus está castigando. Não, Deus está nos promovendo. Quando a gente começa a entender,
né? Nesses dias coisas sensacionais e maravilhosas já estão acontecendo, mas o nível de batalha, irmão, subiu. Isso é lógico, e glória a Deus por isso, eu fico muito feliz. Eu fico triste quando a gente não incomoda o inferno, quando a gente não incomoda o diabo, aí a gente tem que ficar preocupado. Agora, quando o nível de promoção sobe, o nível de batalha também. Já não é mais, a batalha vai ser intensificada, mas glória a Deus por isso. Então eles dão uma volta a cada 6 dias, e no 7º dia o que vai ser? 7 voltas. Pensa, uma volta por dia já era, né? Vamos fazer de volta. Agora pensa no mesmo dia, 7 voltas. Senhor, 12 horas de oração é isso? Já está ficando maluco? É isso mesmo? Porque eu tenho um novo nível para você. Porque eu tenho uma nova dimensão para você. Na verdade é nova para nossa, porque para ele foi desde o início. Só que é a gente que não acessa, é a gente que continua como bebê espiritual, está só no leitinho, e ele dizendo, eu tenho algo mais, né? Então nós precisamos compreender. Aqui o que nós encontramos, obediência, perseverança, unidade. Então não era sobre as muralhas ficarem mais fracas, mas era sobre o povo de Deus se tornar mais forte. Por que muitas vezes desanimamos em oração? Porque vamos orar, né, e acreditamos que fé é para fazer o nosso problema sumir. E quando o problema não some, você fala, não vou orar mais, vou parar. O problema não sumiu, mas fé não é para fazer o problema sumir. Fé é para tornar-nos habilitados para solucionar o problema em Deus. A fé é para nós vencermos apesar dos problemas. Está entendendo isso? Consegue compreender? Quem de nós nunca orou e depois de orar falou, nada aconteceu, eu fui orar, estava lá, a dívida está aí, ainda fui orar, achei que tem alguns que ainda estão, né, só andam nessa unção do cancelamento de dívida. Não, Deus te dá graça, força, poder, ousadia para trabalhar e pagar as dívidas, romper, avançar, conquistar, viver tudo que Deus tem para você. Às vezes a gente fala, eu vou orar e Deus essa doença vai sumir. Não, às vezes não vai sumir, mas Ele vai te dar graça para passar pelo tratamento e ser curado. Às vezes a gente está orando para Deus e dizendo, Deus, some o problema. Não, Ele não quer diminuir o problema, Ele quer nos tornar mais fortes a partir da fé. Ele quer nos tornar mais fortes a partir de um relacionamento de fé com Ele. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia por isso? Verso 10, aí Josué faz algo tão interessante ali. Então você pegou, né, as 2 primeiras ali. Jericó não se conquista por violência, mas por obediência. A tua Jericó não cai na violência. A gente quer derrubar as coisas na nossa vida na marra. Na marra se cria alicerce para aquilo permanecer. Existem muralhas que nós mesmos estamos alicerçando na nossa vida. Não é nem o diabo, é a gente mesmo que cria alicerce para ela continuar. Você coloca um tijolo novo a cada dia nessa muralha, quando nós não vivemos pela direção da palavra. Uma muralha que Deus quer que caia, a gente pode estar edificando. Uma muralha que Deus quer que venha ao chão, cada dia. Você orou e falou do orgulho. No nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa inveja, nós estamos colocando um tijolinho a mais nessa muralha. E dizendo, eu não sei porque eu não consigo romper, eu não consigo passar, eu não consigo avançar, mas Deus sabe. E Ele está disponível, Ele está disposto a hoje nos capacitar a vencermos essa... Sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez você esteja acomodado e confortável como está, mas o que Deus tem é muito maior. O que Deus tem é muito mais poderoso. Você talvez já se conformou. O pior estágio do crente é quando ele se conforma com aquilo que Deus não se conformou. Jesus não veio para a cruz do Calvário, sofreu o que sofreu, para você viver uma vida conformada desse jeito. Para nós vivemos uma vida conformada com aquilo que não é vontade de Deus para nós. Então, a obediência não enfraquece o problema, mas ela fortalece a nossa fé. Então, no verso 10, Josué vai dar uma direção. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz. Diga, não levante a voz. Aleluia. Não levante a voz. Não diga palavra alguma. Você pode dizer isso? Diga, não diga palavra alguma. Não levante a voz, não diga palavra alguma. É assim que os crentes estão vivendo hoje.
É desse jeito que os crentes vivem na família, no casamento, na empresa, na igreja, não levantando a voz, não falando nada. Eu estou crendo, tem uma palavra, essa muralha vai cair. E ela não cai na violência, ela cai na obediência, não cai no meu esforço, ela cai pela graça de Deus, ela cai na fé, aleluia. Então ele está dando uma direção. Não deem brado de guerra. Vai chegar o momento de guerrear, mas não faça guerra quando não há guerra. Às vezes a gente guerreia com amigo e faz amizade com o inimigo. A gente dá brado e a gente berra e a gente grita com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos, com os irmãos, e bate papo com o inimigo. E conversa sorrateiramente com o inimigo. E eu não sei porque essa muralha não cai. Eu não sei porque essa muralha ainda está me impedindo. Aleluia, hoje você vai posicionar no nome de Jesus. Hoje nós vamos avançar, vamos romper. Vocês são a igreja que nós amamos tanto. E nós queremos ver vocês rompendo. Queremos ver vocês se movendo, vocês voando. Voando naquilo que Deus tem, voando como família, voando como casal, voando como ministro, voando como crente, voando como profissional, voando como empresário, voando como marido, voando como esposa, voando como homem e mulher de Deus, voando, aleluia. E aí ele diz: não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Vale a pena ficar quieto, irmãos. Vale a pena se calar. O eu tem problema de se calar. Mas Josué está dizendo: gente, fica quietinho um tempo, que vai chegar o momento de falar. E quando chegar o momento certo de falar, quando vocês falar, as coisas acontecem. Quando você falar, coisas poderosas vão acontecer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muralhas não caem quando a gente anda falando, mas muralhas caem quando a gente anda naquilo que Ele falou. As muralhas não vão cair. A gente às vezes quer que as coisas aconteçam de tanto a gente falar, e fala para um, e fala para outro, e fala para outro, e fala para outro, e fala. Não, as muralhas não caem quando a gente fala, porque Josué falou: fica quietinho, não diz uma palavra, se aquieta, não dá brado, não fala nenhuma palavra, fica quieto. Irmão, Deus não vem com nenhuma palavra aleatória. Deus não fala por falar. Nós não estamos aqui cumprindo uma programação. Nós não estamos aqui cumprindo uma programação da Lagoinha Araucária do dia 21 de agosto de 2024. Não, nós estamos cumprindo um decreto estabelecido no livro que está no céu. Nós estamos aqui hoje para liberar aquilo que o céu tem para a nossa vida. Sabe o que eu consigo entender? Que é esse momento que as muralhas estão prestes a ruir, estão prestes a cair, que as muralhas estão prestes a vir por terra. E aí o inimigo começa: fala. Você não pode ficar quieto. Você não pode deixar isso barato. Você tem que reagir, você tem que falar. Você tem que revidar, você tem que pôr tua opinião, você tem que expor o que você pensa, você tem que falar o que você acha. Mas Josué está dizendo: fica quieto. E no momento certo nós vamos fazer guerra. No momento certo nós vamos bradar. No momento certo, o povo de Deus não fala aleatoriamente, o povo de Deus brada no momento certo. O povo de Deus abre a boca para falar no momento certo. O povo de Deus abre a boca para falar da forma certa. O povo de Deus se posiciona para fazer aquilo que o Senhor está orientando. Dá um glória a Deus, Lagoinha. Sabe, às vezes, pelo muito falar, a gente esquece aquilo que Deus falou. A gente está falando tanto, que a gente esquece o que Deus está falando. Você já tentou conversar com alguém que não para de falar? Quem não para de falar, não para ouvir. Quem não para de falar, não para ouvir. Quem não para ouvir, não recebe. Não recebe pelo ouvir a fé acrescentada no seu coração. E precisamos parar. Então, pelo muito falar, a gente esquece o que Deus está falando. Precisamos nos aquietar mais, meditar mais nas palavras de Jesus. Sabe quando vem aquele ímpeto: eu tenho que falar o que eu penso? Não, vou me lembrar do que Jesus falou. O que Jesus falou disso? O que Jesus tem para isso?
Qual é o plano de Jesus? Não tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca? Sabe, às vezes nós estamos assim como presas fáceis, né? De tanto falar, de tanto falar. Outro ditado já diz: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Às vezes de tanto falar. E Deus querendo que a gente só escute, que a gente só ouça. Alguém está escutando o Senhor aqui nessa noite? Alguém está ouvindo Deus falar? Aleluia! Então, quanto mais nós andamos nas palavras de Deus, mais fortes nós vamos nos tornando, mais resistentes. Está entendendo? Não é que você vai andar na palavra e as batalhas somem. Não, não vai sumir. Elas vão existir até Jesus voltar, vai ter. Até Ele voltar vai ter. E nós estamos andando na palavra, porque andando na palavra, você pode escolher hoje, quem você quer ser, Saul ou Davi? O problema de Saul é que ele não vence ninguém, ainda quer que os outros usem a armadura dele para vencer alguma coisa. O Saul mesmo não enfrenta ninguém, mas quer que os outros usem a minha armadura aí. Você já tem uma armadura, você já tem um revestimento, e se chama Espírito Santo de Deus. Ouça Ele, deixa Ele te revestir, deixa Ele te guardar, deixa Ele te orientar, deixa Ele te conduzir. Sabe, quanto mais andamos na palavra, mais fortes nós ficamos. Mas quanto mais nós andamos falando, mais fracos ficamos. Está andando, e quanto anda só fala. Quanto mais anda, quanto mais fala, mais se cansa. Experimenta fazer, os atletas, né, Evelyn? Nós que andamos, correndo. Ela até falou ontem, eu gosto de correr, andar sozinha. Porque se eu for andar com alguém, eu me distraio. Andando com alguém, você fica conversando. Daqui a pouco você está assim, não aguenta mais. Existe uma voz no nosso espírito que vai nos guiando. E a gente vai caminhando. A gente vai avançando. Então, pensa, né? Se fosse hoje, está lá andando. Já vejo um olhar para o outro e dizer, como assim? Ficar rodeando? Ficar dando volta? Não, peraí, eu não concordo com isso. Ficar dando volta, é isso mesmo? Nós somos guerreiros. Como assim dar volta? 6 dias, uma vez por dia, ficar dando volta. E ainda no 7º dia, não, peraí, como assim? Tem algo aí que não está certo. Tem algo aí que não está errado. Hoje nós diríamos assim, não faz sentido isso. Não está certo isso, não é assim. Pensa, falando, né, naturalmente. Talvez alguém diria assim, olha, rodear não é para mim. No meu currículo está que eu sou guerreiro. No meu currículo está que eu sou soldado do exército. Amém. Você pode até ser soldado do exército, mas aquele que mandou rodear é o Senhor dos exércitos, o Deus forte, o Deus poderoso. Você pode ter lutado batalhas, Ele é o Senhor das batalhas. Você pode ser guerreiro de exército, Ele é o Senhor dos exércitos. E aí a gente pode estar desse jeito. E aí ele está falando, caminha, Isaías 51:15, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele é teu Deus? Aleluia. De quem o Senhor é Deus? Dá glória a Deus, irmão. Eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Às vezes a gente está querendo apresentar as nossas patentes para Deus. Senhor, mas você só tem o que eu permito que você tenha. Se nós temos algo, é só porque Ele permitiu. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é. E aí no verso 18 ele ainda fala algo mais sensacional ainda. No verso 18 ele diz, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Você consegue entender a profundidade dessa palavra? Ele não está dizendo que a desgraça vai chegar lá, que o diabo vai levar a desgraça lá. Ele está dizendo, dessa forma,
vocês atraem desgraça sobre vocês. Dessa forma, é vocês que vão atrair essa maldição sobre vocês. O que é que o Senhor está dizendo ali através de Josué? Gente, fica longe das coisas consagradas, fica longe das coisas separadas ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Por que é que algumas barreiras não caem na nossa vida ainda? Porque para alguns de nós, a palavra de Deus é só uma sugestão, a palavra de Deus é só um conselho. Sabe, a gente recebe assim, é um conselho, se eu quiser eu obedeço. Claro, ele não nos obriga, mas para alguém que nasceu de novo, para alguém que decidiu ser uma nova criatura, palavra de Deus não é conselho, palavra de Deus não é uma sugestão, olha, se tiver afim, faça. Não, quer continuar vivo, quer continuar vivendo a vida abundante, quer continuar avançando sem muralha nenhuma te parando, então obedeça. A salvação já veio pela graça, não é por obediência, é pela graça, pela salvação. Mas o que ele está dizendo, olha, se afaste, é Deus falando, né? Se afaste, fique longe. Nós vamos começar daqui uns dias, o pastor André já mandou para a gente um esboço de mensagens que ele pregou na Lagoinha em Orlando, e ele mandou na mentoria ali, pedindo para que a gente fizesse, que se chama o Evangelho Nutella. Hoje em dia o Evangelho Nutella diz: se aproxime de tudo, ame tudo, ame, mas ame primeiro a Deus. Às vezes nós estamos amando mais o outro do que a Deus. Não, vamos amar o outro, mas a partir de amar mais a Deus. Às vezes nós estamos nos aproximando daquilo que nos afasta de Deus. E ele está dizendo aqui, ó, fiquem longe das coisas consagradas. Sabe o que aprendemos aqui? Não se aproxime daquilo que Deus mandou você se afastar. Eu vou repetir, e com amor, porque vocês são a igreja que nós amamos. Não se aproxime daquilo que Deus te mandou se afastar. Às vezes a gente vai se aproximando, que a gente vai perdendo a sensibilidade, e aquilo que outra hora, né, o Zaqueu, ele não ficou próximo, ele convergiu, foi totalmente para longe daquilo que ele estava próximo antes. Às vezes a gente converte, mas fica pertinho do que Deus está dizendo: se afasta, se afasta, se afasta, porque daí a gente fica, cai, levanta, levanta, cai. Deus é misericordioso, e se nós caímos, Ele vai nos levantar. Mas nesse novo tempo, Deus não quer que a gente viva se arrastando. Não é sobre se arrastar, é sobre caminhar, porque ninguém marcha caído. Ninguém avança caído. Vamos ver, como é que está o cego de Jericó? Está lá do mesmo jeito, caído, na beira do caminho. Beira do caminho não é o teu lugar. Beira do caminho não é o lugar que Deus tem para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família. Não, é no caminho, é no caminho. Então, não se aproxime do que Deus mandou se afastar. Não é sobre acessar, né? Mas é sobre, não é que você não vai se aproximar para acessar, não. Você já acessou, porque Ele já deu, Jericó já entregou nas tuas mãos. Você está entendendo o que Deus está dizendo hoje aqui? Aquilo que você diz que é impedimento para você avançar, eu já entreguei nas tuas mãos. Aquilo que você fica dizendo, não, eu não consigo ser servir, irmão. Sabe o que tem servir na igreja? Não tem a ver com disponibilidade ou tempo, tem a ver com nova natureza. Não é, eu não sirvo porque eu não tenho disponibilidade. Não, eu não sirvo porque talvez eu não tenha nova natureza. Porque quando eu nasço de novo, qual é o que queima na nova natureza? Servir, eu quero servir, é a nova natureza queimando. Sabe, às vezes nós estamos chamando de impedimento aquilo que Deus está dizendo: eu já entreguei isso nas tuas mãos, isso já está vencido, toma posse disso. Sabe, Deus está dizendo, fica longe. Então não é ficar longe para acessar, é ficar longe para continuar aonde Deus já te colocou. É ficar longe para permanecer no lugar. Por que às vezes a gente está lá, de repente está aqui? Por que às vezes a gente está subindo, daqui a pouco está descendo? Por que às vezes está lá na frente, quando olha, cadê que estava lá? Não, já está lá atrás de volta. Essa não é a vontade de Deus. Deus não entregou Jesus para a gente ficar lá atrás. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Deus, Ele só nos pede para ficar longe. Porque eu sei que nesse momento é difícil, racionalmente, pelos olhos naturais. Como é que eu vou ficar longe disso? Deus só pede para a gente ficar longe daquilo que Ele sabe que a gente não precisa. Deus só pede para a gente se afastar daquilo que Ele sabe que não é necessário para a nossa vida.
É a gente que talvez está insistindo em permanecer perto daquilo que nunca fez parte da história de Deus para a nossa vida, né? Então, e o pior, né? Quando eu desejo o que Deus me mandou afastar, isso na verdade está demonstrando falta de confiança e obediência em Deus. Eva, fica longe disso aí, Eva. Mas eu quero. O problema de ficar perto é que uma hora isso vai entrar na nossa vida. Uma hora isso vai ser ingerido. Uma hora isso vai ser, né? Vai fazer parte de nós. Verso 20, que é a parte que nos interessa. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu. Não, eu vou ler de volta. Quando as trombetas soaram, o povo gritou. Está entendendo? Às vezes a gente brada quando não é para bradar, no momento de paz. E no momento de se posicionar para bradar, a gente se cala. Então, quando chegou o momento que as trombetas soaram, porque é um povo que está andando em unidade, e um povo que está andando em unidade, está andando na unidade da palavra, e Josué diz, vai chegar um momento que as trombetas vão soar, e quando as trombetas soar, brada, porque chegou a hora, está entendendo? Quem não para de falar, não para ouvir, e quem não para ouvir, não vai saber o momento de bradar, não vai saber o momento de se posicionar, e ali naquele momento, quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estavam, e tomaram a cidade. O nosso problema é que a gente é individualista quando é para ter unidade, e quer ter unidade quando é para ter individualidade. Quando Deus chama e diz, meu povo se una, é na unidade que eu vou derramar o óleo, é na unidade que eu vou fazer um milagre. Não, eu não concordo com isso, eu não me misturo. Primeiro nós precisamos achar lugares onde nós vamos estar unidos, porque fora de unidade não tem bênção, irmãos. Deus tem bênção para o seu povo, mas a bênção é na unidade, a bênção é no propósito. E às vezes nós estamos assim, e aí no momento que agora Deus fala, isso é individual, você vai entrar no teu quarto e vai falar com o pai que está em secreto, irmã, ora por mim, porque eu não estou aguentando, irmã, faz minha parte aí, porque eu não estou, a luta está grande, a batalha está grande, né? Não estou dizendo que nós não podemos orar um pelos outros, podemos interceder sim, só que o problema é que na hora da unidade a gente quer ser individualista, e na hora da individualidade a gente quer que a unidade nos cubra, que faça aquilo que só nós podemos fazer. Claro, vamos orar, vamos crer, vamos interceder, o irmão está caindo, vamos orar, vamos ajudar, esse é o nosso propósito. Agora, muitas vezes é o que a gente quer que faça, que é aquilo que nós precisamos fazer, nós queremos que os outros façam. E aí o que eu acho lindo aqui é que ele diz que nesse lugar, cada um sai do seu lugar, onde estava, cada um atacou do seu lugar. Sabe o que isso me ensina? Que cada um de nós temos um papel nessa batalha. Não dá para ficar de bracinho cruzado olhando, não, o pastor vai fazer, a irmã vai fazer, a irmã do coque ora, não, cada um de nós temos esse território, esse espaço de terreno da sua vida que o inimigo tem tomado, é por falta de posicionamento seu. Muitas vezes o espaço terreno que ele toma na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso ministério, é por nossa apatia. Não, eu entendo que tem momento que, no momento tocou a trombeta, eu vou bradar, e cada um saiu para atacar de onde estava, e tomaram a cidade. Então entenda, rodearam uma vez por dia, durante 6 dias, 7 vezes no 7º dia, tocaram a trombeta e bradaram, essa era a parte deles, e Deus fez o que sempre fez, e sempre fará, as muralhas caíram, mas caíram na persistência, na obediência, na unidade deles, se manifestou o favor de Deus, a ação, o poder. Irmão, sabe o que nos une? É a palavra. Casais unidos na palavra, famílias unidas na palavra, uma igreja unida na palavra. Não é acerca de pensamentos naturais, não, é o que a palavra diz, vamos viver na palavra, Deus tem essa direção, Deus está dando essa direção, não, mas eu acho assim, eu acho assado, não, mas o que a palavra diz?
É a palavra que nós queremos viver, é a palavra que nos guarda, é a palavra que nos dá força para vencer cada uma das batalhas que individualmente nós vamos ter que vencer. Às vezes nós estamos caminhando enquanto é no coletivo, mas no individual o diabo nos derruba todos os dias. Todos os dias está caído, prostrado, né? No coletivo a gente até vai, mas quando vem para o individual... O que eu falei aqui da essência? Deus sabe a essência que está no nosso coração nesse momento. Enquanto a gente está pregando, falando, ministrando aqui, aí a gente pode sair de um culto desse que é uma bênção, que a gente sabe, né? O irmão falou esses dias, caramba, os cultos aqui agora estão combustível de foguete. Mas tem gente que sai, né? Porque Deus sabe a essência que é em nós. Qual é o propósito dessa palavra? Nos unir na palavra, nos unir no propósito, nos unir para aquilo que Deus tem na nossa vida, né? Alcançar vidas, ganhar vidas para o reino, transformar ambientes, transformar lugares, transformar essa cidade. E aí por último, e nós oramos, verso 26, e a palavra de Deus diz: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Sabe, semana passada, eu não estava aqui, mas não, a unidade fala, irmão. Todos os dias nós estamos lá naquele grupo de oração, e o povo essa semana estava interagindo, e mandava um daqui para lá, outro de lá para cá. E aí o povo falando da quarta-feira aqui. Uma mãe contando, olha, minha filha entrou quarta-feira dentro de casa, eu falei, ela está diferente, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E ela falou, não vou nem mexer com ela, deixa ela aí, deixa quieta. No dia seguinte ela sentiu e falou, preciso falar com ela, porque alguma coisa aconteceu. Foi falar com a menina e falou, escuta, aconteceu alguma coisa? Diz que a menina só chorava. Você está entendendo? Porque num ambiente de unidade, num ambiente de persistência, né? Irmãos, aqui nós não estamos aqui para nos mover de maneira natural, esquece. Existe um propósito, e mais do que nunca nós estamos sobre esse propósito. Nós cremos nisso, nós já estamos, eu disse aqui domingo, nós estamos como aqueles que sonham. Sonhar se não está vendo acontecer ainda, mas você já crê que vai acontecer. Você crê. Então, o que no verso 26 ele está dizendo? Olha, maldito seja aquele que tentar reconstruir o que Deus destruiu. Maldito seja aquele que tentar reconstruir o que Deus destruiu. Na obediência, só se mantém de pé o que Deus quer que esteja de pé. Você está entendendo que às vezes você está querendo brigar por força, por aquilo que Deus quer? Às vezes você está querendo fazer acontecer o que Deus não quer que aconteça, e às vezes você está impedindo de acontecer o que Deus quer. Senhor, mas eu queria que fosse assim. Mas hoje não tem a ver com o que eu queria, hoje tem a ver com o que o Senhor quer. E aqui nós estamos vendo exatamente isso. Sabe, na mesma obediência vai ir ao chão tudo aquilo que o Senhor não edificou. Será que você tem coragem de nessa noite olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem a liberação minha para pôr no chão tudo aquilo que o Senhor não edificou na minha vida? Você tem coragem hoje de dizer para Ele: Senhor, pode, mas de todo o teu coração, irmão, com essência, com verdade, porque nós vamos romper, irmão. É tempo de voar, é tempo de crescer, é tempo de avançar em Deus, é tempo de coisas maravilhosas, é tempo de coisas extraordinárias. Eu creio, mas não vai dar para fazer com peso. É leve, é leve. Eu não sei para você, para mim nunca foi tão leve vir para cá. Sabe, talvez para você estava mais leve quando as coisas estavam morrendo. Não, irmão, tem vida, 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 vida do Senhor. Então não é pesado, é leve, 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 é leve. Quem aqui fica feliz em estar em casa de luto? Mas a Bíblia diz que eu aprendo mais na casa do luto. Eu posso aprender, mas eu não chego no luto sorrindo. Morreu, graças a Deus. Sabe onde eu sorrio? Na maternidade. Vida nova, vida nova, vida nova. Está nascendo.